Olá, paz e graça a todos. Então, oração. Davi roga a Deus que livre dos seus inimigos e confia no livramento. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em você. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torce as palavras, todos os dias torce as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-se, escondem-se, espiando os meus passos, como aguarda a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derruba os povos na sua ira. Você contou as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no seu olho. Não estão elas no seu livro? Quando eu a você clamo, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os seus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu lhe renderei ações de graças, pois você livrou a minha alma da morte, como também os meus pés do tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Então, todos os dias torcem as minhas palavras. O versículo 5 ele vai dizer: todos os dias torcem as minhas palavras. A perseguição aqui vamos generalizar ela aqui para botar no dia de hoje. O que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo esses dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo fala dessas coisas também. Ele diz: sabes, porém, istos que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dele. Destes, afaste-se. Então, aqui o apóstolo Paulo já está falando desse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoa, eu vou dizer, não é uma predestinação, como diz alguns que trabalham com predestinação. Isso é falta de... Essas pessoas mal são mal porque não ora, não busca Deus, não pede para Deus mudar a sua vida. Então a gente não pode se admirar que a pessoa que se envolve, a palavra de Deus diz que a gente tem que fugir da roda dos escarnecedores. E você não vai pensar que hoje os escarnecedores estão fora. Claro que estão fora da igreja, mas tem muitos escarnecedores. Eu estou falando por experiência própria. Pessoa que escarnece, eu já vi dentro da igreja pessoa escarnecer perto de mim para me chamar a atenção, para ver o que eu falava. Coisas que é blasfêmia que eles dizem. Esse tipo de gente que o apóstolo Paulo está dizendo, desde quando você não acredita na palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui é um fato. Eu já vi pessoas falar de outros crentes blasfêmia. O que é blasfêmia, irmão? É ofendendo pesadamente. Então, nisso aqui está escrito:
E você vê o que o salmista Davi passou. Então são homens de Deus mas ele disse, né? Rogarei ao Senhor contra os meus inimigos e confiarei no livramento. Quando ele diz que confiará no livramento do Senhor, ele está acreditando em Deus. Então é que só ora assim quem pelo menos tem a vontade de servir a Deus. Se alguém não tem a vontade de servir a Deus, ele nunca vai orar e ele não vai fugir. O que corrompe o homem é as más conversações. Porque as más conversações significa o quê? Ficar falando o que não deve, ficar entrando em roda de escarnecedores. Você não pode imaginar que uma ovelha que só come o capim puro, ela vai ter alguma doença. Mas se ela chegar num local onde tem capim, plástico e algum resíduo contaminado, ela vai adoecer. É isso que acontece nas igrejas. As pessoas se deixam levar. Quando Jesus falou do semeador, se eu semear, ele fala como é que a semente vai caindo. Uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu entre espinhos. Cada um, Jesus está falando de qualidade, aonde a semente, onde a palavra de Deus entra, que é no coração. Se você deixar na beira do caminho, os escarnecedores vão escarnecer e você vai crer nos escarnecedores. Por exemplo, hoje você vê nas redes sociais pessoas difamando o evangelho, é que Jesus não existiu. Para eles pode até não ter existido, porque eles já estão cegos e a Bíblia diz que eles já estão condenados. Esses tal já estão condenados. Por que eles estão condenados? Porque eles querem viver uma vida dissolúvel. Eles querem viver uma vida de libertinagem. A Bíblia vai dizer que quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo e leve sua cruz. Para seguir a Jesus e levar a cruz, é só quem tem compromisso e sabe quem é Deus e a bondade de Deus. Mas quem quer viver essa vida dissoluta como Davi, aqui passa várias lutas, quando ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Então, todo dia. Então você vai ter duas perseguições. Dependendo do que você faz, você vai ter uma perseguição na igreja e vai ter uma perseguição fora da igreja. Aqui era das duas formas. Aqui eram os filisteus perseguindo Davi. Então, tanto os filisteus perseguindo Davi aqui, como também o povo das tribos perseguindo Davi. Então, sempre que o Davi estava dessa forma, ele orava em forma de salmo escrevendo. Então, para nós entendermos que nós estamos vivendo na época pior da igreja, é que você fazendo o bem, as pessoas elas vão lhe fazer o mal. Você está praticando o bem, as pessoas vão lhe caluniar. Quantas e quantas vezes eu fui caluniado? Quantas e quantas vezes eu fui caluniado? Então você tem que entender isso. A calúnia que faz contra você, a Bíblia diz aqui, o salmista Davi vai dizer que eles não escaparão. Não escape, irmão. No versículo 12 ele diz assim, ó: os seus votos estão sobre mim, ó Deus, eu lhes reterei ações de graça, pois você livrou a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Então, quando ele fala na luz dos viventes, ele vai falar justamente que os viventes são os que buscam a Deus, são aqueles que esperam em Deus. Mas vamos ver o que ele fala dos ímpios. Ele diz assim, ó, no versículo 7: porventura escaparão eles por meio das suas iniquidades? Ó Deus, derruba os povos na sua ira. Ele está dizendo que Deus derruba os povos na sua ira, os que cometem iniquidade. Então ele diz, você contou as minhas vagueações e pôs as minhas lágrimas no seu odre. Não estão elas no seu livro? Então, aqui quando Davi está dizendo não estão elas no seu livro, ou no seu livro, ele está dizendo que Deus contou tudo que Davi estava passando e sofrendo por causa da impiedade dos homens e do ímpio e a impiedade do próprio povo. Quando Davi está aqui reclamando com Deus, ou seja, está rogando a Deus e falando o que ele está sentindo, então ele está falando pelo Espírito, porque ele está aqui fazendo uma profecia para você entender hoje,
Por que que você passa tanta perseguição? Então, se você for aquela pessoa que a semente que é à beira do caminho, as aves vêm e comem, então é os escarnecedores que vão tirar a palavra de você e você não vai orar. Você vai para a igreja e vê alguma coisa errada, então você não deve ser juiz do povo. Você deixa lá julgar, deixa quem quiser, porque os escarnecedores, eles vão trazer julgamento a vocês. Por exemplo, eles vão falar mal de alguém, eles vão... Esses são o tipo de escarnecedor que o salmista também vai falar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio é que é os maus. E na igreja está cheio, dizendo, não anda com fulano, não anda com ciclano. E o ímpio diz assim, eu não vou nem para a igreja porque ninguém tal, eu não posso dizer nenhum tipo de palavra aqui, então ninguém tal, eu não ando nem na igreja, eu me congrego em casa. Esse é ímpio. Não pegue o conselho dele. A Bíblia diz que não se deve pegar, você tem que ir na igreja, porque na igreja é o lugar onde o pastor vai lhe instruir, a palavra de Deus vai mudar a sua vida, você vai ter entendimento, Deus vai perdoar seus pecados, e tudo acontece quando você vai buscar Deus. Mas se você for pelo caminho dos ímpios, se você entrar pelo caminho da impiedade, então você vai sofrer os danos, por causa que eles só levam a pessoa à perdição, as pessoas mal. Então é o que o apóstolo Paulo falou, que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é as más conversações? Uma sociedade corrompida só pode corromper a outras pessoas que estão nascendo. Então tudo isso é uma revelação da palavra de Deus. Então, Senhor Deus e Pai, Deus de glória, Deus de poder e de mistério, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, meu Deus e meu Pai, confirma grandemente as bênçãos, confirma grandemente as vitórias, para que o seu nome venha a ser glorificado através da sua palavra. Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, vem se compadecer, Senhor Deus, das ovelhas do seu rebanho, para que seu nome venha a ser glorificado. Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, é pelo poder da sua palavra, meu Deus e meu Pai, que aqui estou a lhe pedir, é pelo poder da sua palavra, meu Deus e meu Pai, que aqui estou a lhe buscar. Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, confirma grandemente as bênçãos, confirma grandemente as vitórias, Senhor, para que seu nome venha a ser glorificado através da sua palavra. Deus de glória, Deus de poder e de mistério, vem se compadecer, Senhor Deus, porque estamos vivendo na época em que o povo se tornar amante de si mesmo. Como o apóstolo Paulo falou, eles não têm afeto natural, são inconciliáveis, são caluniadores, inconstantes, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eles não têm amor nem para as pessoas boas e simples. Por isso, Senhor Deus e Pai, Deus de glória, Deus de poder e de mistério, confirma grandemente as bênçãos, Senhor. Confirma grandemente as vitórias nas nossas vidas, para que seu nome venha a ser glorificado. Venha nos dar os livramentos das pessoas que falam mal pelas costas, os caluniadores. Deus querido e amado, para que seu nome venha a ser glorificado. Tem piedade das ovelhas do seu rebanho, Senhor, para que seu nome venha a ser glorificado. Deus querido e amado, quantas e quantas pessoas simples, Senhor, que recebem cargo na igreja e logo os escarnecedores vêm caluniar essas pessoas. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, confirma grandemente as bênçãos, Senhor. Confirma grandemente as vitórias na vida desse povo, para que seu nome venha a ser glorificado através da sua palavra. Deus de glória, Deus de poder e de mistério. É em seu nome, Senhor Deus, que aqui estou a lhe buscar. É em seu nome que aqui estou a lhe pedir, Senhor Deus, para que o seu nome venha a ser glorificado, para se cumprir, Senhor Deus, a sua palavra. Como o salmista disse, rogo a Deus que livre-me dos meus inimigos. É em seu nome, Senhor Deus, que eu lhe peço. Confirma grandemente as bênçãos, confirma grandemente as vitórias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.